Hoje estamos aqui para desenvolver algumas reflexões em torno da história da educação. Primeiramente, devemos definir o que seria a história, o algo histórico, certo? E eu vou utilizar, para ilustrar essa exposição, um texto clássico de dois pensadores do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels, ou Frederico Engels, que é a ideologia alemã, tá certo? Que está aqui. Isso aqui é a edição da editora Boitempo, certo? E na página 86, 87, numa nota de rodapé, eles vão se manifestar da seguinte maneira: conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados. Enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente. Esse texto foi escrito, né, entre 1845 e 1846. Os autores se revelam, né, que a realidade é histórica, seria histórica, certo? Então, você teria uma história da natureza e você teria uma história dos seres humanos, das sociedades humanas. E eles vão dizer que existe uma unidade entre essas duas histórias, certo? Por quê? Né? Porque uma evidência primária dos primeiros seres humanos é que tudo muda, que tudo é movimento, que tudo se transforma, certo? Isso foi registrado em diversas tradições religiosas. Por exemplo, o taoísmo na China coloca essa ideia de movimento constante. O hinduísmo na Índia também coloca isso, né, essa ideia de movimento constante, né, de um Deus que, embora eles tenham mais de 3.000 deuses, muito mais, eles identificam que há uma divindade fundamental que dorme, desperta, depois dorme. Então, há um ciclo constante e de transformações. Também vemos isso na tradição judaica, né? Depois incorporada pelo cristianismo, né? Quem lê o livro bíblico do Eclesiastes tem essa ideia de que sob o sol tudo vai se transformando, vai se desenvolvendo, vai mudando, né? Vai nascendo, vai vivendo e vai perecendo. Que é uma ideia também que está presente nos textos clássicos, né, antigos, budistas, né? De que existe um ciclo constante de nascimento, vida, morte, renascimento, e aí vai, certo? Dessas maneiras religiosas se identificava um fato fundamental, que as pessoas nascem, vivem e morrem, que as plantas nascem, vivem e morrem, que o sol nasce e se põe, pelo menos nós que estamos aqui com referência na Terra, né? De fato, é a Terra que se move ao redor do Sol. As estações se sucedem. O movimento geográfico, né? O espaço geográfico vai mudando com o tempo. As civilizações, as culturas também vão mudando. Então, quer dizer, essa ideia de que tudo é histórico, ou seja, que tudo muda, que tudo se transforma de maneira constante, certo? De maneira que não se repete igualmente, certo? Uma coisa não se repete constantemente, sempre acontece de novo, mas de uma outra maneira, né? Que foi identificado, por exemplo, pelo filósofo grego Heráclito, né? Que vai dizer que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque nem é o mesmo homem, porque ele mudou, né, embora mudanças imperceptíveis, nem é o mesmo rio, porque a água vai fluindo constantemente, trazendo novas coisas. Certo? Então, essa ideia de que tudo é histórico é importantíssima, né? E foi uma ideia, né, que já vinha antes, né, mas foi indicada com toda essa, vamos dizer assim,
essa concretude pelo Marx e pelo Engels, e que se comprovou de maneira estrondosa, né, a partir do século XIX, mas no século XX e no século XXI se confirma mais ainda. Tanto é que há uma tendência, né, há uma corrente do pensamento historiográfico, de historiadores, que é chamado de grande história, ou de big history, certo? Que procura unificar, né, entender, certo? Como uma realidade, né, como um processo constante, tanto o desenvolvimento natural quanto o desenvolvimento humano, tá certo? Eu vou aqui mostrar para vocês 3 livros dessa perspectiva, né? Nós temos aqui o livro, um dos pensadores que pensou dessa maneira, que é o David Christian, que tem esse texto aqui, ó. Dá para ver aqui, vamos ver. Depois eu coloco na descrição, certo? Origens, uma grande história de tudo, do Big Bang às primeiras estrelas. O nosso sistema solar, a vida na Terra, dinossauros, Homo sapiens, a agricultura, a era do gelo, impérios, combustíveis fósseis, o pouso na Lua e a globalização, e o que nos aguarda, certo? Nessa perspectiva. Também temos aqui um texto, né, da historiadora, né, que ela é ganhadora do American Book Award, certo? Um prêmio muito importante nos Estados Unidos, a Cynthia Stokes Brown, né? E o texto é esse, ó, A Grande História, certo? A Grande História. Que é a grande história do Big Bang aos dias de hoje, né? Interessante que ela, inclusive, morou aqui no Brasil, né? Particularmente, morou em Fortaleza, né, no estado do Ceará, certo? E ela vai também fazer essa síntese, né? E tem um outro texto que é um texto mais resumido, né? Que é o pequeno livro da grande história, A Origem do Mundo, a história da humanidade e tudo mais, do Ian Crofton e Jeremy Black, né? Também isso aqui é mais resumido, né? Que procura dar essa continuidade, essa visão, né? Que confirma, que explicita essa tese genial do Marx e do Engels. Eu vou aqui indicar para vocês essa linha do tempo, né, que depois também eu vou passar, certo? É uma linha do tempo. Olha que coisa interessante. Eu vou passar só a primeira fase da linha do tempo, para depois a gente entrar na história, né, dos seres humanos, que é o que nos interessa. Mas só para demonstrar como a história é importante, né? Porque no sentido, a história, quando os seres humanos estudam a história, fazem a história, né? Eles estão estudando um processo que realmente é histórico, que é movimento. Então, linha do tempo. 13,8 bilhões de anos atrás. O Big Bang faz surgir o universo, né, que nós conhecemos. 4,6 bilhões de anos atrás. Nosso sistema solar se forma, incluindo o Sol, a Terra e outros planetas. 4,5 bilhões de anos atrás. Surge a Lua, provavelmente como resultado de uma colisão entre a Terra e um planeta do tamanho de Marte. 4,2 bilhões de anos atrás. Os oceanos podem ter começado a se formar. Entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra e outros planetas do sistema solar sofrem inúmeros impactos de asteroides. 4 bilhões de anos atrás, formam-se as rochas mais antigas ainda presentes na Terra. Possível aparecimento nos oceanos de moléculas autorreplicantes, como o DNA. Né? Já é o primórdio da vida, né? 3,7 bilhões de anos atrás. A mais antiga prova indireta de vida na Terra. Sugere que organismos semelhantes a bactérias se alimentavam de moléculas orgânicas. 3,4 bilhões de anos atrás. Surgem as cianobactérias, algas azuis esverdeadas, que extraem energia da fotossíntese. 2,45 bilhões de anos atrás. Começo da formação do oxigênio livre na atmosfera da Terra, como subproduto da fotossíntese. Uma coisa interessante, né? O oxigênio, que é fundamental para a nossa vida, foi um produto da formação do oxigênio livre, né? Um subproduto da atividade da fotossíntese, né? Tem até um livro interessante que eu estou lendo,
que é sobre a atmosfera, né? Ou seja, até a atmosfera terrestre, né, o ar que nós respiramos, tem uma história, né? É histórico, né? Não foi sempre assim. Continuando a linha do tempo, né? Dando um salto. 600 milhões de anos atrás, surgem os primeiros organismos multicelulares, né? Ou seja, nós tivemos um período de bilhões de anos só com organismos unicelulares. 542 a 488 milhões de anos atrás, é o chamado período cambriano. A evolução de esqueletos externos leva a uma grande diversidade de estruturas físicas dos animais, entre eles os trilobitas e os braquiópodes. Surgem os primeiros vertebrados, dotados de notocórdio, precursor da coluna vertebral. Olha, interessante. Entre 444 e 416 bilhões de anos atrás, é o período siluriano. Novas formas de vida marinha substituem as que foram extintas em massa, inclusive animais semelhantes aos escorpiões e peixes com mandíbulas, no início cartilaginosas, mais tarde ósseas. Os primeiros invertebrados, escorpiões e insetos sem asas aparecem na Terra, bem como as chamadas plantas vasculares, certo? Entre 416 milhões de anos e 359 milhões de anos atrás. É o período devoniano. Imensos recifes de coral. Surgem as primeiras samambaias. Aparecem também os anfíbios primitivos. Primeiros animais quadrúpedes que começam a colonizar a terra firme. Entre 359 milhões de anos e 299 milhões de anos atrás. Período carbonífero. Primeiros insetos voadores e primeiros répteis. Grande proliferação de plantas terrestres, inclusive coníferas, que ao longo do tempo formam extensos depósitos de carvão. O carvão que hoje se extrai na Inglaterra, acho que em Santa Catarina e outros países do mundo, foi produzido, certo? Por essas plantas, né? E depois se tornaram fósseis, né? E deu surgimento ao carvão mineral. Entre 299 milhões de anos e 251 milhões de anos atrás, há o período permiano. Os répteis se diversificam. O período termina com a extinção em massa de muitos grupos de animais marinhos, inclusive trilobitas, aqueles que tinham aparecido lá atrás. Muitos grupos terrestres também são exterminados, abrindo caminho para os dinossauros, né, o reino dos dinossauros. Entre 251 e 200 milhões de anos atrás, há o período Triássico, surgem os dinossauros terrestres. Os primeiros pequenos mamíferos também aparecem. Olha aí, nossos antepassados vão aparecer nesse período chamado de Triássico. Entre 200 e 145 milhões de anos atrás, há o período Jurássico. Grande diversificação de dinossauros, tartarugas, crocodilos, florestas tropicais. Um dos primeiros fósseis de pássaro, o Archaeopteryx, aparece no fim do período. Entre 145 e 66 bilhões de anos atrás. É o período Cretáceo. Plantas floríferas surgem e começam a dominar o solo. Aparecem gramíneas. O fim do período marca a repentina extinção em massa, não só dos dinossauros, mas também das amonites, dos ictiossauros e dos pterossauros. Aves descendentes de um grupo de dinossauros e mamíferos sobrevivem. Ainda bem, né? Por isso estamos aqui. Entre 66 e 56 milhões de anos atrás, Paleoceno, muitos novos grupos de mamíferos aparecem, inclusive os primeiros primatas. Entre 56 e 34 milhões de anos atrás, Eoceno, disseminação dos mamíferos, inclusive elefantes, baleias, roedores, carnívoros e mamíferos com cascos, né, como cavalos, por exemplo. Entre 34 e 23 milhões de anos atrás, Oligoceno, disseminação de savanas e primeira aparição de macacos. 23, né, entre 23 e 5,3 milhões de anos atrás, é o Mioceno. Disseminação de cavalos, primeira aparição de primatas, muitos animais como sapos, cobras e ratos são bem semelhantes àqueles de hoje. E aqui um fato importantíssimo. Há 7 milhões de anos atrás,
divisão entre nossos ancestrais e os ancestrais dos chimpanzés e bonobos. Né? Por isso que os chimpanzés são nossos primos. 6 milhões de anos atrás, os primeiros humanos começam a caminhar por algum tempo sobre as pernas traseiras. Entre 5,3 e 2,6 milhões de anos atrás. Plioceno, origem dos mamutes. Caminhar de forma ereta se torna usual para os primeiros humanos. 2,6 milhões de anos atrás. Mais antiga prova de uso de ferramenta por humanos. Coisa interessante, né? 2,6 milhões de anos atrás até 11.700 anos atrás. É o Pleistoceno, época das eras do gelo e de períodos interglaciais mais quentes. De 2.400 a 2.400 milhões de anos atrás, há o aparecimento do Homo habilis, né? De 1,9 milhão a 143 mil anos atrás, há a dominância do chamado Homo erectus, né? Outros estão na nossa linhagem evolutiva. E 200 mil anos atrás, surge o Homo sapiens, humanos modernos, na África, onde permanece por outros 100 mil anos ou mais, né? Depois há uma irradiação e tudo. Embora há indícios de que o Homo erectus também tenha se difundido em outras áreas, né, da Terra. De 11.700 anos atrás até o presente, o Holoceno. Depois do fim da última era do gelo, muitos animais terrestres grandes, como mamutes, são extintos. Os seres humanos dominam o planeta. Né? Então, fiz todo esse desenvolvimento, essa ilustração, né, baseado novamente nesse pequeno livro da grande história, a origem do mundo, a história da humanidade e tudo mais, para demonstrar, né, com os dados da ciência, né, da física, da química, da antropologia, da paleontologia, de que há uma unidade, né? Há uma unidade desde o aparecimento, né, do surgimento do universo como nós conhecemos, né, até os dias atuais, certo? Onde o ser, né, como é que, o que é o ser, né? O ser é tudo que existe e possivelmente pode existir, né? Então, conceito, vamos dizer assim, filosófico. O ser é histórico, né? Então, você tem um ser, um momento do ser natural, né, que é o ser natural, tanto o ser inorgânico, né, o ser sem vida, das reações físicas e químicas. Daí vai surgir o ser orgânico, né, o ser vivo, na Terra, né, que nós conhecemos até hoje, o único lugar que pode ter probabilidade de existência, mas o único lugar de fato que nós sabemos que existe vida é a Terra, né? E do ser natural, né, do ser biológico, né, que tem como fundamento o ser inorgânico, vai emergir o ser social, que somos nós seres humanos, né, que constituímos a história humana, certo? Então, nós estudaremos, discutiremos, né, debateremos, né, em torno de um dos aspectos da história humana, que é a história da educação, certo? Agora, é importante, né, frisar que a história da educação é um momento da história humana, que a história humana é um momento da história da vida, e que a história da vida é um momento da história de todo o universo, já que o universo é um processo, certo, de transformações ininterruptas e constantes, ou seja, tudo até agora que conhecemos é histórico. Então, até a próxima.